quando a igreja morre. Tu não és nem frio e nem morno. Eu tenho vontade de te comentar. Quando ele fala naquelas cartas para as 7 igrejas. Então, um crente morno, um crente que não é frio e nem é quente, então é horrível. Como Jesus olha para nós, entristecido. Mas quando ele vê um crente cheio do Espírito Santo, cheio da alegria, hoje nós estamos aqui comemorando esta festa com alegria. Aquela palavra que Deus deu lá de Jeremias, queria transformar o nosso pranto em alegria. Ele transforma, lá em Isaías 61, o nosso luto, ele tira nossas vestes de luto e nos cobre com vestes de louvor, para sermos carvalhos plantados na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele fez isso comigo, porque se ele não tivesse feito, eu não estaria aqui. Tem muitos jovens, eu fiz 70 anos, como o pastor Silvio falou. Tem muitos jovens que não têm o pique que eu tenho. Sabe? Logo estão cansados, logo, sabe? Mas que tu te dispõe para servir ao Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de tu colocares o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida, você vai ver o que Ele vai fazer, o que Ele é capaz de fazer na tua vida. Amém. Porque tem que haver uma renúncia. Nós não agradamos a Deus se nós não fazemos uma renúncia de coisas que nos embaraçam, de coisas que nos prendem, sabe? Para servir a Deus. E o tempo está muito perto de Jesus voltar. E Ele quer uma igreja vitoriosa, uma igreja que se levante para fazer a obra dele. Porque pessoas, isso aqui era para não ter lugar aqui, era para estar cheio de gente de pé aqui. Se vocês tivessem cada um trazido um amigo, as pessoas vão caindo no inferno toda hora. As coisas que têm acontecido, que a gente tem ouvido na televisão, parece que não tem mais nada de tão horroroso, de tão trágico, de tão horrível, do que nós já temos ouvido. O diabo está agindo assim com todo o seu poder, com tudo que ele pode, com toda a sua gana, porque ele sabe que está muito esgotado o tempo dele. Então, por isso que a igreja precisa se levantar na autoridade do Espírito Santo para tirar as almas que estão caindo no inferno, sabe? Os jovens se revestirem do poder de Deus e sair para evangelizar aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na bebida. Hoje os adolescentes estão na bebida, porque a bebida não é proibida. Então hoje os jovens estão na bebida. Quantos jovens aí que já mataram pessoas porque dirigiram embriagados? Mas eu estava falando da renúncia. Sabe que para estar aqui hoje, eu vou dizer para vocês o que eu renunciei. O aniversário da minha neta, dia 11, 23 anos. Eu tive que ir para Porto Alegre. Porto Alegre fez 25 anos. Bodas de Prata. A igreja ABA iniciou em Porto Alegre, com o meu esposo e comigo, numa lojinha. E depois de alguns anos, acho que uns 2 anos, 3, nós tivemos uma lojinha. E 25 anos fez agora como igreja. E eu tive que ir para lá. Me telefonaram, eu precisava ir para lá, porque eu era fundadora. Fizeram uma festa, fizeram um jantar. Então eu deixei o aniversário da minha neta. Eu deixei o aniversário do meu filho agora no dia 22. Fez 46 anos. E hoje, em Porto Alegre, tem uma grande festa. Tem um casamento de uma sobrinha. E eu vim de Porto Alegre ontem. E eles lá nos preparativos daquela festa do casamento. Mas as coisas do reino são muito mais importantes do que tudo que diz respeito a nós. Aleluia. Até a nossa família. Porque se eu tivesse botado o Alberto em primeiro lugar,
vida, eu estava hoje na cama, numa depressão profunda. Se Ele estaria em primeiro lugar na minha vida, ou se os meus filhos, nós precisamos amar, precisamos, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, precisamos cuidar do nosso marido, precisamos, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mas tem muita gente que não tem feito isso, e aí não faz nada para Jesus. Mas se nós colocamos a nossa vida na disponibilidade do Espírito Santo, Ele vai fazer coisas maravilhosas conosco. Amém. Porque não é só comigo, não é só com o pastor Silvio, com a pastora Cristina, é com cada um de vocês que está aqui, que o Senhor Deus quer usar, quer revestir com o Espírito Santo. Porque Ele disse na palavra, eu não me lembro agora, é difícil para me guardar aonde está, parece que é, não sei se é Mateus, que diz assim: eis daí vos dei autoridade para pisares em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus estava dando isso para quem? Não era para pastores, Ele não disse ali. Isso é para pastores e mestres, né? E quando os discípulos foram, que Ele tinha enviado de 2 em 2, eles vieram tão alegres, falando que os espíritos se submetiam a eles, por causa do nome de Jesus. E Jesus disse para eles: eu via Satanás descendo do céu como um relâmpago. Sabe por que Satanás, Jesus viu ele descendo do céu como um relâmpago? Porque Satanás ficou furioso. Ele viu os discípulos lá expulsando os demônios no nome de Jesus, e os demônios se submetiam. Mas Jesus disse para os discípulos: não vos alegreis, porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus. E naquela mesma hora Jesus exultou o Espírito e disse: Pai, graças eu te dou, porque tu revelaste estas coisas para os pequeninos. Oh, aleluia! Não foi para reis, não foi para os grandes, mas tu revelaste para os pequeninos. Aqueles homens eram homens pescadores, homens que não tinham cultura nenhuma, mas eles estavam debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós, a igreja do Senhor, tomarmos uma posição de buscarmos essa unção e não deixar essa unção embora a cada dia, porque o maná no deserto, o Senhor descia do céu aquele maná que sustentava o povo de Israel, mas eles tinham que buscar todos os dias, porque senão apodrecia. Assim é a nossa busca ao Senhor, a leitura da palavra de Deus. Sabe, você vai conhecer muito mais esse Deus. Eu não sei como é a vida de cada um, só Deus que olha a vida de cada um. Ele olha o nosso interior. Eu não tenho visão, mas talvez não, posso até afirmar pela fé que o Senhor está aqui no nosso meio, e que Ele passa por cada um de nós, e Ele olha o nosso interior, e Ele sabe como tem sido a nossa vida. Ele sabe qual é a luta que eu estou passando. E Ele se mostra forte para conosco.
Aqui diz lá em 2 Crônicas, quantos olhos o Senhor percorre a terra. Ele se mostra